Bem-vindes, revolucionários do amor, à nossa segunda temporada, onde o amor nos lembra que somos igual o inhame e a taioba, enraizados na terra e cíclicos. Hoje a gente vai falar sobre amor é natureza. Meu nome é Savas. Olá, meu nome é Alessandra Bier. E como o Sá falou, o amor é natureza e estamos tão longe da nossa, não é mesmo? E esse episódio não é sobre eu amo a natureza, eu amo plantinha, eu amo bichinho. A gente vai falar que o amor, ele é a nossa natureza. O amor, ele é a base da nossa existência, assim como a natureza. Nós somos natureza. E o fato de que a gente se vê desconectado da natureza, a gente tem essa coisa tóxica do ser humano de separar o humano da natureza, está contribuindo para a nossa destruição. Além da destruição de várias outras espécies junto com a nossa. E lembrando que aqui, né, nesse podcast, esse amor de revolucionário, ele está muito conectado com essa ideia de algo que conecta todas as coisas, não está conectado diretamente com o que normalmente as pessoas pensam quando a gente diz de amor. Normalmente as pessoas pensam em amor, elas pensam em amor romântico. Aqui a gente está mais para desconstruir a ideia de amor romântico do que para construir ela. Amor, dentro desse podcast, está vinculado com um conceito da filosofia espiritual não dual, onde existe um entendimento que tudo é conectado, e essa conexão a gente dá um nome de amor. Muitas pessoas usam o nome Deus para falar desse grande mistério da existência, disso que conecta todas as coisas. Aqui a gente usa muito a palavra amor, porque a palavra Deus caiu aí no patriarcado, né? E daí a grande maioria das religiões contribui mais com essa destruição da natureza, até mesmo esse conceito de separação, esse conceito de usar a natureza de forma como se a natureza fosse algo útil para servir o homem, também está aí descrito dentro da Gênese, né, dentro da Bíblia. Então, existe toda uma construção social por todo o nosso conceito filosófico como humanidade, de que a natureza é separada e de que, de uma certa forma, nós somos mais evoluídos, nós somos mais importantes, nós podemos usufruir, a natureza está aí para nos servir, e assim a gente pode destruir, matar, desmatar. E daí esse entendimento também de, afinal de contas, o que é natureza, né? Então é um pouco disso que a gente vai discutir nesse episódio. É interessante trazer, né, como você trouxe, essa separação, essa desconexão. Aí, como todo episódio, se eu não criticar o capitalismo, eu tô o quê? Tô doente, tô com dengue. Tô com influenza. A primeira vez que a gente tentou gravar o podcast, eu tive influenza, gente. Spoiler. Então, o capitalismo, ele tem essa visão extrativista da natureza. A natureza é algo que está ali para nos servir, para que a gente possa explorar, para que a gente possa tomar a exaustão. E tem uma ecofeminista maravilhosa que se chama Vandana Shiva, e ela fala sobre, ela é indiana, ela fala sobre a conexão direta entre essa exploração da natureza e a exploração também das mulheres na sociedade. Ela é uma ecofeminista por conta disso. Então, até me faz lembrar daquela frase que a gente fala, a gente chama a terra de mãe terra. Talvez, se a gente chamasse a terra de pai, a gente teria mais respeito pela natureza. Então, é essa visão de que o capitalismo e o patriarcado, eles subjugam a natureza e subjuga o feminino, subjuga as mulheres desse lugar de exploração. E a Vandana Shiva, ela também vai fazer a associação com a ciência. Porque assim como a natureza, tenta me acompanhar, a gente tem uma coisa muito perigosa que a gente usa como argumento algo que é natural. Ah, isso é natural, isso é biológico, isso é inato, portanto, é verdade, portanto, é o certo. Que além de ser uma visão muito dual, ignora o fato de que tudo, na verdade, é uma construção social. E a gente faz isso com a ciência também. Ah, não, mas isso é ciência, mas isso é estudo científico, isso é dado. E a Vandana Shiva vai falar de que a ciência moderna, ela também é uma construção do patriarcado, né? Ela tira esse lugar onde existe uma visão holística, onde existe uma visão mais ampla da nossa biologia, de quem a gente é. É interessante falar dessa forma porque a maioria das pessoas acha que a ciência é uma coisa fixa e se esquece da história. Então, para a ciência, a Terra já foi o centro do universo.
para a ciência, quantas coisas a gente já não fez. Tipo, já foi recomendado para grávida fumar, gente. Então, é importante a gente entender que a ciência, ela é também um mito, é também uma construção social, né? Quais são os estudos científicos que são patrocinados? Quais são os remédios que são patrocinados? Então, essa construção de que a ciência é uma verdade absoluta, ou até mesmo esse desespero moderno de achar que existe uma verdade absoluta e fixa, né? O nosso medo de perder o controle, a nossa necessidade de controlar, gera toda essa sensação de, eu preciso de uma verdade absoluta. E as pessoas acreditam que a ciência é uma verdade absoluta. E daí existe um pensamento que a gente precisa citar nesse episódio, que se chama determinismo biológico. O determinismo biológico é uma vertente dentro da ciência que surge para justificar racismo, para justificar transfobia. O determinismo biológico, ele afirma que, do ponto de vista científico, você é construído apenas pelos seus genes. E que isso de você ser, por exemplo, não binário, de você ser qualquer outra coisa, não existe. É uma negação da existência de outros corpos, de outras formas de gênero. E o determinismo biológico foi usado historicamente durante muitos anos para justificar racismo, para justificar a forma com que a mulher é tratada na sociedade. Então, esse início desse pensamento ocidental que nasce na Grécia, de que a natureza é algo separado e o ser humano é evoluído, a gente tem que pôr um contexto histórico. Então, na Grécia, a mulher não era uma cidadã. Para a Grécia, a gente tinha os escravos, também não eram cidadãos. Quem era o cidadão da Grécia? Era o homem grego. Ponto. Tanto que o amor mais importante da Grécia, caso você não saiba disso, era o amor entre os homens. Por quê? Porque você estava se relacionando sexualmente com um cidadão, não com simplesmente uma pessoa que você vai lá e faz filhos. Então, esse lugar de que a heterossexualidade ela é biológica, a heterossexualidade é divina, a heterossexualidade é natural. Gente, olha para a natureza. Quantos exemplos de heterossexualidade a gente tem? Você nunca teve um cachorro? Você nunca viu ele lambendo o cu de qualquer pessoa que aparecer pela frente? Qualquer outro cachorrinho, independente do gênero? Vamos, ter um pouco de observação científica. Não existe na natureza a heterossexualidade. A heterossexualidade, ela existe por um reforço de uma cultura. Então, você nasce e você vê Netflix, Disney, né? E daí, se você se entende como diferente da norma, você recebe um monte de culpa, vergonha e medo, sensação de que você está errado. Então, existe essa saída do armário, a libertação de um padrão inexistente que foi criado culturalmente. E é muito importante dizer o quanto que esse determinismo biológico foi, assim, destruidor para tantas psiques, principalmente considerando a questão do racismo, né? Até menos de 20 anos atrás, ainda tinha, dentro da USP, o corpo de uma pessoa negra como determinando que ela era como se fosse selvagem, né? Esse lugar que a natureza é selvagem, que tudo isso que é selvagem é ruim, que a gente é mais evoluído, né? Mais evoluído, que produz lixo, destruição, estupro, desmatamento, né? Qual é essa evolução, gente? Por favor. Exato. Então, eu queria pontuar algumas coisas que você trouxe, que é a questão do especismo. O especismo é esse entendimento, essa discriminação utilizada para falar que a vida e os interesses humanos são superiores a outros seres sentientes, né? Então, é um dos motivos pelo qual a gente come alguns animais e a gente tem outros em casa que a gente chama de meu filho, né? Pai e mãe de pet. E também como o Sá apontou, né? Também é um dos motivos pelo qual a gente, por muito tempo, conseguiu justificar o racismo. Os membros do Ku Klux Klan tinham dados científicos, para quem não está me vendo, eu estou fazendo aspas flutuantes com as minhas mãos, dados científicos para comprovar que a raça negra ela era inferior à raça branca. E daí, esse especismo, ele vai andar de mão dada com o determinismo biológico, que é essa crença de que
traços humanos e comportamentos humanos são rigidamente controlados pela nossa biologia. E não existe, né? Eu tava conversando sobre isso com o Sá, tava vendo um vídeo da Rita Von Hunt, que eu já citei aqui, que se você não conhece, assista, ouça o canal Tempero Drag, eu sou apaixonada. Um beijo pra Rita. Espero que você esteja nos ouvindo. Quais as chances? E tem um episódio que ela fala sobre natureza humana, e ela fala, você já leu um livro sobre a história do chuchu? A história do mar, a história do penhasco, porque isso é a natureza. A natureza não tem história, mas a gente lê sobre a história humana porque o ser humano, ele é um fenômeno social. O que é um homem no século XXI é muito diferente do que é um homem na Renascença Francesa, onde o homem usava meia calça, Peruca, peruca, maquiagem. pó de arroz, entendeu? E daí eu já queria usar essa puxada desse o que é natural para falar que na natureza tudo acontece no espectro. Eu vejo cor num espectro. Eu vejo luz, eu ouço som dentro de um espectro. Tudo na natureza acontece no espectro. E daí a gente olha para nossa natureza e a gente ignora isso. O ser humano não acontece dentro desse espectro. Vocês não acham isso não natural? A gente olha para o ser humano e a gente cria binarismos. Então, algumas pessoas falam sobre polaridade e eu falo, gente, a gente não está mais falando de polaridade, porque a polaridade acontece dentro de um espectro. Quando você tem o sol e você tem a noite, a lua, e você tem o pôr do sol e o nascer do sol, que normalmente é onde tem as cores mais bonitas do dia. A gente não vive isso. Então, existe uma diversidade na natureza, que eu estou chamando desse tudo acontece num espectro, só que hoje a gente vive numa sociedade que ela é contra essa diversidade, ela ignora essa diversidade, ela oprime essa diversidade, né? Um dos motivos pelo qual eu falo se tudo na natureza acontece no espectro e se todos dentro desse conceito não dual que nós temos de filosofia espiritual, eu já comentei isso no episódio que Ram Dass fala, todo mundo é Deus em drag. Então, todo mundo aqui tá fazendo um drag. Eu tô fazendo um drag de Alessandra. Sá tá fazendo um drag de Sá. Por que a gente é tão violento com pessoas LGBT, QIAP+, pessoas drag? Porque eu acho que vai de confronto com essa ideia de que a gente tem que ser uma coisa só, com essa ideia patriarcal de dominação, de monocultura, de capitalismo, onde o que nos interessa é ser uma coisa, ser uno, não uno num lugar de somos todos um, mas num lugar de não existir diversidade, de ser mono, né? É fundamental dizer como a nossa liberdade incomoda. Como a nossa expressão autêntica de amar quem a gente ama, viver da forma com que a gente vive, se expressar da forma com que a gente se expressa, incomoda. Incomoda a quem? Ao padrão normativo, que é heteronormativo, que é monogâmico, que é várias camadas de todas as formas que você imaginar de monocultura. Então, quando a gente pega uma floresta ou um cerrado, ou qualquer vegetação diversa, porque a divindade, como diz Linda Quebrada, é composta de muitos eus. Deus é composto de muitos eus. Essa é a frase de Linda. Esse entendimento que a espiritualidade, a divindade, ela é diversa. Ela tem múltiplas facetas, ela tem múltiplas espécies, ela é a própria diversidade. E essa necessidade de uniformizar tudo e colocar tudo como tudo igualzinho, normativinho, sabe? Em caixinha. Em caixinha, tirar toda a nossa autenticidade, tirar toda a nossa essência, tirar todos os nossos detalhes e fazer com que a gente se sinta envergonhado de quem a gente é em essência, é uma manobra psicológica do fascismo. Já falei isso no primeiro episódio bastante. Essa manobra do fascismo de querer nos sentir mal em quem a gente é, de se sentir envergonhado. E por isso que a comunidade LGBT incomoda tanto, porque a gente é a expressão da diversidade, a nossa vida representa, é possível amar e viver de outras formas. É possível expressar e ser de outras formas. E isso incomoda a normatividade.
Então, esse ataque ao LGBT, esse ataque à natureza, elas estão muito vinculadas com essa visão que é essa visão binarista, né? Que a Alessandra trouxe muito bem. A ideia binarista, ela subentende que existe uma coisa que é melhor. Então, quem é o melhor? É o homem cis hétero branco para essa sociedade. Então, se você não é um homem cis hétero branco, né? De preferência rico, magro e louro, de olho azul, você é colocado como inferior, como não suficiente, não merecedor. E daí essa marca de não suficiência, de não merecimento, ela vai marcando todos os corpos. E essa opressão que a gente faz com a gente mesmo, porque a gente também é a natureza, está devastando a gente internamente e o planeta. Eu acho legal que você trouxe essa questão de o que é melhor. E daí eu queria fazer um parênteses para a gente falar sobre na natureza não existe hierarquia. Isso também é uma construção humana. Existe uma árvore de 200 anos do lado de uma grama de 2. E ninguém ali está se achando melhor que ninguém. E existe uma distorção do que Darwin falou. Darwin nunca falou que era a sobrevivência do mais forte. Ele falou que era a sobrevivência do mais adaptável. E nada é mais adaptável na natureza do que a colaboração. Tem um livro super legal que fala A Vida Secreta das Árvores, ou A Vida Secreta das Plantas, que agora eu não vou lembrar. É isso, A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. Eu provavelmente estou falando o nome dele errado, mas segue o barco. Mas ele descreve como as florestas funcionam como comunidades colaborativas, em vez de competidoras. Estão interligadas ali para uma rede de fungo que está conectando todo mundo, que está distribuindo nutrientes. Tem até um fenômeno super interessante das árvores em florestas que chama crown shyness, que é timidez da copa. Que eu não quero entrar muito porque eu quero falar mais disso quando a gente falar do amor ser coletivo, mas que fala sobre como essas plantas, elas propositadamente não crescem sobre as outras, para fazer gerenciamento de água, de entrada de luz. Então, a natureza, ela é colaborativa. Ela é cooperação. E nós deveríamos existir dentro desse contexto. Mas é isso, o capitalismo ensina que não, que a gente tem que competir, que é a sobrevivência do mais forte, que a gente tem que explorar, que a gente tem que estar sempre tentando tomar vantagem um do outro. E isso, para mim, não é natural. Se para você a natureza do ser humano, se é que a gente quer, né, falar que tem alguma coisa no ser humano que é natural, é competição, é vil, é dominação, eu acho que você precisa rever os seus conceitos. É interessante dizer que essa ideia, né, que é atribuída a Darwin, nem é de Darwin, tá, gente? Ele é de um economista, claro, Herbert Spencer, e muitas vezes quando eu estou discutindo isso numa mesa de bar, sempre tem um homem, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Exatamente. E que ele vai falar, não, mas e os leões, né? Sempre há esse exemplo. Não, porque os leões... Gente, vamos lembrar dos leões, certo? Os leões, eles fazem o quê? Em algum momento, eles fazem uma competição para saber qual é o leão que vai ser o líder da tribo. E daí, isso acontece o quê? Um dia e depois 10 anos, eles vivem em matilha, eles caçam juntos, eles fazem tudo junto, eles não se separam, eles dividem a comida. Então, 99% da vida do leão, ele está sendo o quê? Um colaborador, um cooperador. Porque, segundo Darwin, a relação natural de toda a floresta, de todo o mundo biológico, é a cooperação, é a colaboração. E daí existe aí uns 2, 3% em algum momento que existe uma competição. Não estou dizendo que competição não é saudável. A competição ela pode ser saudável se necessário. Mas a gente pautar a nossa vida em ter que ser o melhor, tem que, sabe assim, essa construção de que você tem que ter sucesso, e o sucesso tem que estar vinculado com o dinheiro, e o dinheiro tem que estar vinculado com não sei o que lá. Todas essas listas que você criou para a sua vida, possivelmente foram listas que foram impostas dentro de uma cultura que quer que você se sinta mal. Então, por que é uma lista inalcançável? Porque a ideia fundamental do capitalismo é que você se sinta mal para que você consuma, né? Para que você se sinta o tempo inteiro mal, né? E essa ideia, como isso vai perpassando todas as questões, essa questão da hierarquização, desde a questão de gênero, né? Que tem todo
uma questão do segundo sexo, né? De você não ser um sexo por si só, né? De você ser domestificado para ser servil, ser domesticado para ganhar menos, né? Ter que pagar mais por, sei lá, desde uma Gillette, que é mais cara. Por que a Gillette da mulher é mais cara, né, gente? Então, toda uma construção econômica. Então, é claro que faz muito sentido que foi um economista que teve a brilhante ideia de contar, não, o lucro é o mais importante. Não sei. Então, entende que isso tudo é uma construção social. E quando a gente fala é uma construção social, o que é você pensar o que é verdade para você. A filosofia não dualista, ela tem muito esse preceito dessa pergunta: o que é importante para você? O que é vivo em você? Para a espiritualidade não dual, não tem isso de mais ou menos importante. Tudo é importante. O importante é que você não se sinta oprimida, não se sinta envergonhada, não se sinta desqualificada por quem você é. Sim, eu adorei que você falou do leão, e na verdade eu lembrei eu acho que é um ditado. Você já trouxe aqui, mas é a mesma fala de um lugar diferente, que é um ditado que fala até que o leão aprenda a empunhar uma arma, o caçador sempre será o herói. Que você fala que é o risco de uma história só, né? Então, quem tá construindo a história? Quem tá contando a história? Quem tá falando que o natural do ser humano é a competição? Quem tá falando que natural é a heterossexualidade? Vocês já olharam para a natureza, não é mesmo como o Sá falou? Eu contei esses dias no meu Instagram da história de... Tem um zoológico na Austrália que tinha um casal de pinguins gays, que eu acho fantástica. A história deles parece... É muito, muito bonitinha. E, recentemente, um dos pinguins faleceu, gente. Eu fiquei muito triste. E começa aí, né? Primeiro, é um casal de pinguim gay. Olhe para a natureza. A natureza tem vários exemplos de sexualidade não normativa. Para além de ser um casal de pinguim gay, em algum momento, esses pinguins começaram a fazer um ninho. E eles queriam ter um bebê. Então, o zoológico descolou um ovo para eles adotarem. E na reportagem que eu vi do pinguim que havia falecido, falava que eles eram excelentes pais. E daí, óbvio, eu espero que hoje você tenha alguma referência na sua vida de pessoas, né, não heterossexuais que estão aí criando filho e mandando bem, criando bem os seus filhos. Mas é isso, a natureza, ela é muito mais diversa do que isso. E voltando para a questão do determinismo biológico, quando você vê duas pessoas do sexo masculino, homens, cis, whatever, criando um filho, como fica aquele papo do instinto maternal? Instinto maternal existe? Ou é uma construção social para colocar as mulheres sempre nessa posição de principal cuidador, né? Na posição de cuidado. Então, esse lugar, né, de enquanto o leão não aprender a atirar, o caçador vai ser sempre o herói da história, é convidar a gente a refletir sobre as histórias, a refletir a que serve. A que serve eu acreditar que a nossa natureza é competição? A que serve acreditar que existe hierarquia e que a hierarquia significa que quem está em cima é melhor do que quem está embaixo? Então, essas perguntas, a gente deixa aí sempre, né, um tesão de casa, que é a constante reflexão. Esse perigo de uma história só, né? Esse discurso de que é assim, sempre será assim, ele sempre deve ser questionado. Então, a Alessandra trouxe um tema que é muito importante a gente dizer, que é essa história de que a maternidade é natural para as pessoas com vulva. Essa obrigação de que a gente só é válido com uma pepeca se a gente é mãe. É muito importante dizer que, assim como a heterossexualidade, isso também foi criado no século XIX. Se você não sabe que a heterossexualidade foi uma invenção do século XIX junto com a maternidade, eu vou te contar que você precisa assistir algumas aulas da professora Helena Vieira. Ela tem um curso muito bom sobre a história da sexualidade, onde ela discute o momento que foi inventado pela ciência, né, de que o normal, o natural, era ser hétero e o patológico era não ser hétero. Por que isso foi criado? Por que isso foi inventado? Porque se precisava de prole, e daí qualquer prática sexual não reprodutiva foi classificado como doença. Então, masturbação era classificado como doença. Claro que qualquer sexo não pênis vaginal também. Então, sexo anal, qualquer forma de expressão sexual não heterossexual também era classificada como doença. Inclusive, gente,
A gente só saiu da classificação internacional de doença em 1985, ou seja, ontem, né? Tem exatamente 39 anos. E esse lugar da maternidade ser, entre aspas, natural, também foi criada nesse lugar, nessa mesma época. Então, para você ter uma noção histórica, os reis, eles nem viam seus filhos, eles não amamentavam seus filhos. Os filhos dos reis eram amamentados por outras pessoas. Normalmente eles só viam os filhos de novo quando eles já eram o quê? Adolescentes. Porque essa ideia também que a infância é uma coisa linda, essa ideia que a gente pinta moderna da infância, não é a ideia que se tinha, por exemplo, na Idade Média. O Santo Agostinho, ele dizia que o vende a mim crianças de Jesus era porque as crianças eram infernais. Eles consideravam que as crianças eram os demônios, que eram seres, assim, totalmente insuportáveis, porque eles eram totalmente isolados. Então, toda essa construção de que, amar o seu filho é natural. Gente, conversa com as mães, para de romantizar a maternidade. Tem muitas mães que em muitos momentos vão querer mandar os filhos pela janela. Isso é natural, isso é normal, isso tem que ser dito. Que a forma com que a gente está construindo a sociedade, dizendo que isso é natural, é simplesmente uma forma com que a gente, que, por exemplo, que não tem filhos, 2 pessoas aqui com vulvas que não têm filhos e que adoram ficar com as crias dos outros, né? Para dar suporte para o excesso de trabalho. E também porque a gente ama criança, é muito importante a gente dizer sobre isso, porque não é natural. Não faz parte da natureza você ter essa obrigação de ser mãe. É só mais uma necessidade do capitalismo de ter prole. Sim, na verdade a gente vai... mas acho que a gente, né? Entrar bastante nisso no próximo episódio, que a gente vai falar sobre o amor é coletivo, né? Que a gente deveria estar vivendo em tribo, não deveria estar vivendo que nem galinha em puleiro, em prédio de cimento em cima do outro, sem conhecer os seus vizinhos. Mas eu acho interessante, além disso, né? A gente está vivendo de uma forma tão não natural. Uma das coisas que a realidade que a gente vive hoje, né, do capitalismo, nega, é a nossa conexão com ciclos, né? Que é o ciclo de vida, morte e regeneração. Os ciclos femininos, não é mesmo? A gente não tem mais conexão com essa possibilidade de uma vida cíclica. O capitalismo, ele gosta de linearidade, ele gosta de produtividade, eficiência o tempo todo. Isso não é razoável. A natureza não acontece dessa forma, né? Um dos motivos pelo qual a monocultura enfraquece o meio ambiente, enfraquece o solo, enfraquece até aquilo que está sendo plantado, por isso que a gente precisa de tanto pesticida, é porque aquilo não é natural. A gente está acelerando um processo que deveria ter o seu tempo. A gente tem o nosso tempo. E a gente não sabe mais qual é o nosso tempo, porque a gente vive acelerado. Todo mundo aí tomando ansiolítico, não é mesmo? Tomando antidepressivo, porque a gente não tem mais os ciclos da vida, né? A gente não tem um período de inverno. A gente não tem um período de recolhida. A gente não tem esse processo de renovação. Pô, tá menstruada, foda-se, vai aí, pega um busão, vai pro trabalho, faz academia, né? Até as propagandas, eu adoro que as propagandas de OB, primeiro, usam sangue alienígena azul e tá sempre mostrando uma mulher fazendo esportes. Nada como você tá ali sangrando, correndo uma maratona, não é mesmo? Essa ideia de que o capitalismo, ele não quer que a gente descanse nunca, né? Que é vendido, tipo, trabalha enquanto eles dormem. E esse lugar do feed do Instagram, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque quando a gente está falando de coisas cíclicas, é importante que para o capitalismo só existe o verão. O verão seria a felicidade constante, tudo tá sempre bom, tudo tá sempre florido, a gente tem energia, a gente tá o tempo inteiro para cima. E, gente, isso é insustentável. Esse excesso de cansaço que a gente vive, esse excesso de solidão, esse excesso de depressão, vem por um excesso o tempo inteiro da necessidade de você posar um eterno calor. Dentro da medicina chinesa, né, esse excesso de calor está muito relacionado com essa estação do verão. Então, se você não tem as outras estações, e daí, gente, não é só as estações do ano, são as estações internas, né? Você passa por essas estações durante o mês, durante a sua menstruação. Então, cada uma das suas fases é um convite para você entrar para dentro, para você morrer, para você florescer. Por mais que é difícil sobreviver no capitalismo selvagem,
esse é um convite do nosso corpo, é um convite da natureza, né? Eu moro numa cidade do interior e eu tenho a felicidade de poder parar, olhar o pôr do sol, observar o nascer das plantas. Eu tenho jardim, né? A prática da jardinagem, ela te mostra como a vida é cíclica. Eu estava com 7 tomateiros na minha casa, daí começou a chover e os tomateiros todos morreram, porque eles não aguentam tanta chuva. E daí eu sei que eles vão renascer de novo quando a chuva parar. E várias plantas estão nascendo na chuva. Mas não, a gente quer flores todos os anos, a gente quer comer manga todo o ano, a gente quer comer abacate todo ano, e a gente não come outras espécies. A gente tem uma monocultura de espécies, a gente tem uma monocultura de estética, a gente tem uma monocultura dos afetos, né? A gente tem uma monocultura de sentimentos. Então, isso que eu estava falando como o feed do Instagram é esse pensamento monocultura de sentimento, que você tem que estar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro bem. Ah, como você tá? Eu tô bem. Tô ótima. Quem tá ótimo, gente? Não tem como você tá ótimo nesse sistema, né? Você tá aí sobrevivendo ao capitalismo, né? E esse entendimento de que a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa começar a falar sobre as nossas emoções e permitir outras emoções, outras sensações, permitir a diversidade interna, reflorestar os nossos corpos, porque os nossos corpos também são natureza, o nosso sangue também são rios, né? Nós somos a natureza, não é separado. E como você disse, essa desconexão com o tempo natural das coisas está adoecendo a natureza e tá adoecendo a gente, porque aqui nesse episódio a gente é natureza. Então a gente não tem pausa, a gente não tem descanso, a gente tá vivendo uma realidade de fast life. A gente tem fast fashion, né, que produz mais roupa do que a gente jamais vai conseguir usar, né? Eu vi recentemente um estudo que fala que hoje a gente tem uma produção de moda de roupa suficiente para vestir as próximas 6 gerações. Se isso não te choca, vai olhar foto de praia na África com uma roupa do que areia, de deserto no Peru com uma roupa do que areia. Então a gente tem uma fast fashion, a gente tem uma fast food, que inclusive produz alimento que não é alimento, não é mesmo? A gente tem uma indústria alimentícia que não produz comida. E é isso, a gente está muito distante da nossa natureza. A gente não tem contato com o nosso alimento. Se você parar para pensar, todos os animais, naturalmente, instintivamente, sabem qual é a sua dieta. O elefante não acorda um belo dia e fala assim, acho que eu vou comer um boi. Né? Ele instintivamente sabe o que ele tem que comer. Então, os animais que mais adoecem na natureza, por acaso, são os seres humanos, porque a gente está o quê? Perdido. E logo em seguida os pets, porque a gente fica manipulando a alimentação dos pets, não é mesmo? Porque a gente não tem esse contato, a gente não tem um contato com a terra, a gente não planta, a gente não vê aquilo florescer, a gente não vê que aquilo tem um tempo natural e que esse tempo natural ele tem que ser respeitado. E quando a gente acelera esse tempo, quando a gente se desconecta dele, quando a gente passa a produzir em massa, a gente destrói a nossa natureza, a gente adoece a natureza. As grandes monoculturas, elas são extremamente predatoriais, elas destroem a terra, elas não são economicamente viáveis no sentido de que consomem muito mais energia, tipo 10 vezes mais do que uma agrofloresta, do que uma produção sintrópica. Além de a maior parte das monoculturas do mundo são utilizadas para produzir ração de porco, galinha e boi. Então é isso, a gente tem uma capacidade de estar alimentando o planeta inteiro e a gente não alimenta porque a gente não quer, porque a gente não tem interesse. Esse lugar de onde está o nosso interesse, né? Onde está a nossa atenção. E esse pensamento de ficar produzindo ração para animais em sofrimento é muito contra qualquer tipo de pensamento ou filosofia espiritual que você seguir. Dentro tanto do yoga, quanto do budismo, quanto do tantra, de qualquer filosofia indiana, existe um princípio muito importante que se diz ahimsa. Ahimsa diz de não violência. Quando você consome violência do ponto de vista alimentar, e se você acha que você não está consumindo violência, é porque você ainda não tem noção do que é uma granja, você não tem noção do que é um espaço de abatedouro, você não tem noção do que é a produção de salmões, né? Isso que a Alessandra trouxe é muito importante ser dito, a gente está infiltrando o veneno
dentro de populações de outras espécies para elas sobreviverem numa situação muito doentia, né? É muito análogo à escravidão mesmo, e não existe justificativa para essa violência, né? Existe um autor que eu gosto muito desde a minha pré-adolescência, o Peter Singer, que ele vai criar todo um conceito de ética relacionado com isso. Ele fala que a única justificativa para dar mais peso aos interesses dos seres humanos do que aos não humanos é o preconceito especista, análogo ao racismo e ao sexismo, que privilegia arbitrariamente aqueles de determinadas espécies. Então, quando a gente age sem compaixão e de forma violenta com outras espécies, a gente está também nos destruindo, porque nesse pensamento de que tudo é amor, de que não existe separação, você também é esses animais em sofrimento. Daí, às vezes, você se pergunta, nossa, por que eu não consigo levantar da cama? Por que eu me sinto tão cansado? Por que eu estou deprimido? Porque tudo em mim dói. Porque você está vivendo numa sociedade que não faz sentido. Então, né, revolucionar, mudar, transformar é também falar sobre esse espaço de não violência. E a não violência, ela não é apenas perante a nossa própria espécie, ela também é perante a outras espécies, né? O ser humano é o único ser humano que tem a cara de pau. Eu digo, para mim é uma cara de pau. Ele beber leite de outro filho. Vamos falar sobre o instinto materno. Você pega o leite de outro neném e você bebe, possivelmente todos os dias. E você acha isso normal, tirando que gera muco, que gera várias doenças, que te inflama. Então é muito importante a gente ter consciência que, inclusive, esse leite cheio de anabolizantes, cheio de hormônios, frangos cheios de hormônios, estão causando câncer, estão causando inúmeras doenças para a nossa espécie e para todas as espécies. Eu não estou aqui dizendo, todo mundo devia ser vegano, não sei o que lá. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a forma com que a gente tem consumido o mundo e as outras espécies é muito violenta. Então, eu não tenho problema se você me falar, para mim, comer carne é importante. Beleza, como uma carne que não foi violentada. Como uma carne como a gente sempre comeu. A gente sempre comeu carne uma vez por mês. Não existia isso de comer carne todos os dias. Não existia. Isso é uma criação de onde? Do capitalismo, que quer o quê? Que você fique o tempo inteiro se entupindo de veneno para você se sentir mal e não feliz. Esse tema é super delicado pra mim. Eu fico pensando, será que meu pai vai ver meu podcast? Porque, pra quem não sabe, eu venho de uma família agropecuarista. Eu cresci no interior do Mato Grosso. E, pra mim, eu cresci na fazenda, eu já vi meu irmão matar um gado na minha frente. Então, eu tinha muito aquele pensamento de que é o ciclo da vida. Sabe, Lion King, o Rei Leão, quando toca a música It's the Circle of Life. Então, o que eu percebi, eu virei vegetariana em 2017, e um dos principais motivos, para mim, a questão do ahimsa que Sá trouxe com um valor, não era o principal valor, porque eu entendo que o leão vai comer uma lebre e é isso, talvez faça parte do ciclo da vida. Mas para mim o que pegou foi a forma como a gente produz alimento hoje está destruindo o planeta e está destruindo a nossa saúde. Se você googar hoje, tem uma correlação entre incidência de câncer e consumo de carne vermelha. Então, eu não posso chegar para uma pessoa que mora no Polo Norte e falar, Madi, planta brócolis. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu falei, a gente está desconectado do nosso alimento. Se você quiser argumentar que a gente era caçador e coletor, pega uma lança e vai caçar. E me fala o resultado do mês que você tem de caça para compartilhar com a sua tribo, não é mesmo? Então, a gente está destruindo a nossa saúde, porque é isso, a gente não está comendo de forma conectada com a nossa natureza, e a gente está destruindo o meio ambiente, a gente está vivendo um momento de crise climática que, assim, eu não sei se dá tempo de voltar atrás. Eu brinco com o Sá, né, que esse podcast vai deprimir vocês, mas a gente quer sempre sair com uma nota esperançosa. Mas é isso, essa visão extrativista que a gente tem... eu não sei como... E não é sobre a sobrevivência do planeta, tá, gente? O planeta estava aqui antes da gente chegar e vai continuar aqui depois que a gente for embora. Mas é isso, eu não sei o quanto a gente dura da forma como a gente tem interagido com a natureza. E isso permeia, como eu disse, vários lugares. Permeia a forma como a gente produz comida, a forma como a gente produz energia, a forma como a gente produz moda,
a forma como a gente produz, permeia tudo. Então, a gente precisa começar a repensar aonde a gente se desconectou tão completamente da nossa natureza que está tornando a vida em convivência com a natureza inviável. Né? A gente desenvolveu plástico, a gente não consegue viver sem plástico. Tudo precisa ser de plástico. Só que plástico é uma invenção da Segunda Guerra Mundial, é coisa recente. Seus avós estavam pegando garrafa de vidro no supermercado e tendo que levar de volta. Só que a gente, em nome de um comodismo que não é cômodo, de uma vida confortável que não é confortável, aonde que é confortável essa vida dessa escala de 6x1? Aonde é confortável essa vida acelerada, que a gente não tem tempo de lazer, que a gente não tem tempo de estar em natureza. Não só estar numa cachoeira, numa praia, né, num sítio, vendo o tempo natural das coisas, observando uma árvore dar flor, dar fruto, mas de estar com a gente, estar entre a gente, estar com outras pessoas, estar cultivando o que eu falei no episódio o último episódio, né? Do Amor é a Arte, que é o ócio criativo. Esse lugar do descanso. E lembrando, gente, dá para fazer plástico de cannabis. A gente tem solução, a gente só não tá investindo nela. Você sabe que tem um episódio incrível do... Como chama aquele comediante? Ai... Eu sei quem você tá falando. Você sabe que eu tô falando, que ele fazia A Porta dos Fundos, e daí ele teve um programa na HBO. Eu não vou lembrar o nome dele. A gente não vai lembrar o nome, mas ele fez um episódio, foi o episódio número 100, e todo mundo zoava ele que ele era mó maconheiro. E o episódio número 100 sim, eu consegui fazer o programa durar até o episódio 100 pra falar que todos os problemas do Brasil a gente resolveria com maconha. Eu acho muito engraçado, eu recomendo. Não, por um minuto eu achei que eu lembrei o nome dele, mas eu não lembrei. A gente vai pôr em algum lugar aqui desse vídeo, áudio... A gente põe o episódio, é muito bom. Mas lembrando, gente, cannabis faz tijolo. Faz roupa. Faz roupa. Faz corda. Uma solução maravilhosa. Mas o que a gente tem? Faz asfalto. Uma monocultura, né? Novamente, de utilização. Porque a gente podia estar criando energia de outras formas, a gente podia estar usando os nossos carros com óleo usado da pastelaria, a gente podia estar construindo carro produzido por água, né? Movido a água. Não, a gente decide o quê? Vamos destruir, né? Petróleo, que é algo que, se você destruir, você está destruindo inúmeras outras coisas juntos, né? Vamos fazer combustível de fóssil, Gente, a gente tem ar, a gente tem sol, a gente tem água. Pelo amor de Deus. Outra coisa que, para mim, bate muito nesse pensamento da natureza, a coisa que a gente mais tem de sagrado na natureza e mais valioso, que de onde nós viemos, né? A vida humana veio da água. Água é algo muito sagrado para todos os povos que você perguntar. E água, gente, é a próxima Terceira Guerra Mundial. Se você não sabe disso até hoje, né? A água é muito sagrada. E o que a gente faz? Caga nela. Caga na água. É tão inteligente, né? É um bichinho muito evoluído. A gente fala, tanta evolução para você o quê? Cagar na água. Eu falo que o banheiro é o resumo de tudo que tá errado na humanidade, né? Se você parar para pensar. Você começa assim, primeiro você separa gênero, então já tá o quê? Equivocado. Começa por aí, você vai no banheiro, banheiro de mulher e homem. Eu faço o quê? Eu não sei em que banheiro eu vou. É isso, eu normalmente vou no taxado com mulher porque eu tenho medo de entrar no banheiro masculino na maioria das vezes, né? E daí sempre tem aquela pessoa que fala, ai, faz um banheiro para as outras pessoas. Pra gente ser o quê? Espancado dentro do banheiro, estuprado, né? Igual eram os banheiros de pessoas negras, né? No apartheid. Porque tem espaço sentido. Também, né? Se você mora em São Paulo, tem espaço para construir mais um banheiro em algum lugar? Não, aliás, quando falam desse negócio do banheiro, a galera se revolta com o banheiro unissex e fica assim, você separa gênero na sua casa? Tem banheiro de sexos, gêneros distintos dentro de ônibus? Então, assim, banheiro unissex sempre existiu. Sempre existiu. Bom, então, banheiro separa gênero, né?
Aí, em segundo lugar, caso você não saiba isso até hoje, gente, o banheiro diz respeito ao seu corpo. Porque, anatomicamente, a forma mais correta de você fazer as suas necessidades, vulgo cagar, é de cócoras. Quando você caga com um ângulo de 90 graus, que também é um grande desrespeito à sua natureza anatômica, você está desrespeitando o seu corpo anatomicamente, porque você está cagando de uma forma que desrespeita o seu corpo, porque o seu músculo anal vai ter mais dificuldade e a gente tem uma incidência muito grande de hemorroidas, graças a essa grande invenção, que é o lugar onde você senta para cagar. Aí você pega e faz a maior merda da existência humana, que é cagar na água. É muito desrespeito com a natureza. E aí, gente, tirando a grande... Não é uma piada não, tá, gente? Tem um texto muito magnífico do Paul Preciato. Se você não conhece, devia conhecer, porque é um autor muito importante, que escreveu muitos livros incríveis. Ele tem um artigo sobre o banheiro, eu vou deixar ele aqui embaixo. É muito bom, vale muito a pena ler. E eu queria falar sobre... Você falou de fast food, né? De comida. Eu queria falar de um tema que se chama fast food espiritual. Existe uma espiritualidade aí sendo vendida que não tem uma conexão com a natureza, que tem uma conexão com a destruição, não é mesmo? Né? Esse lugar vazio, superficial, não político, de uma espiritualidade que quer, de uma certa forma, se iluminar, e se iluminar normalmente quer dizer se tornar mais branca, se tornar mais eurocêntrica. E rica. Né? O mito aí que para você ter sucesso no mundo espiritual é você ter a alma gêmea, né? E daí eu vou trazer uma autora que é muito importante para discutir uma espiritualidade voltada para todos esses temas que a gente trouxe hoje, que é a Joanna Macy. A Joanna Macy, ela tem vários livros sobre ecologia profunda, ela tem uma influência muito grande do budismo, e ela vai trazer que o despertar espiritual, esse processo de você se perceber como amor, de você se perceber como integrado com tudo que existe, ele é um despertar ecológico, que essa visão separatista da natureza é também uma doença espiritual, uma doença da nossa alma mesmo. E daí ela vai trazer o conceito de um ativismo espiritual voltado para esse reencontro, com essa reconexão. Ela faz um trabalho que chama Works That Reconnect, que é trabalho que se reconecta, que é realmente reconhecer todo esse luto, essa raiva. Eu tenho certeza que se você está escutando isso até agora, você já está bem enraivecido com tudo isso que a gente trouxe, com todos esses temas, né? E daí ela diz o quão importante é a gente parar de fingir que está tudo bem, entrar em contato com esse grande luto, com essa grande raiva de destruição que a gente está fazendo de nós mesmos, né? De tudo que a gente é, de tudo que a gente deveria significar. E daí ela traz essa teoria de sistemas, de uma visão mais sistêmica da Terra, o entendimento de que a Terra em si é sagrada, que não existe essa separação, né? É uma autora bem interessante para quem quer aprofundar nesse assunto. Eu lembrei o nome. Gregório. Greg News. Pronto. Eu juro que eu não googlei, gente. Eu lembrei. Então eu acho importante... Desculpa, eu lembrei do nome da pessoa e daí esqueci completamente o que eu ia falar do gancho do que você estava falando. Então, eu vou improvisar. Essa gravação é tipo ao vivo, só que não é ao vivo. Eu acho importante a gente falar, porque esse é um tema, esse episódio de hoje, eu acho que ele traz muita reflexão quase niilista, né? Dessa dificuldade que a gente está enfrentando da desconexão com a natureza, da nossa natureza, de quem nós somos em essência, da crise climática, de monocultura, de especicismo e determinismo biológico, de todas as coisas que a gente usa como narração, né, como uma narrativa de opressão, e a gente chama de natural e de biológico. Então, eu queria trazer um pouco também o lugar onde a gente resgata um otimismo, onde a gente resgata a ideia central do podcast, que é o amor como uma revolução, o amor como revolucionário, e trazer vocês a questionarem, né? Refletir sobre essas questões. Como eu consigo causar impacto na minha sociedade, ainda que de maneira pontual e pequena, né?
nenhuma mudança hoje eu vejo que nenhuma mudança é pequena. Então, eu consigo comer menos carne durante a semana, desculpa, pai. Eu consigo reciclar. Na verdade, reciclar não funciona. Deixa eu trazer mais um spoiler pessimista. Gente, reduz, reutiliza, porque reciclagem também é fanfic, tá? A reciclagem é uma criação das indústrias para devolver a responsabilidade para o consumidor de algo que é a responsabilidade da indústria. A maioria dos produtos que são recicláveis não são reciclados e a gente recicla muito pouco no mundo. E plástico normalmente só faz downcycling, que é ele vira algo inferior em qualidade, daqui 3 ciclos ele está no aterro, né? O vidro, uma garrafa de cerveja vira outra garrafa de cerveja. O alumínio também. O plástico não. Então, é isso. Como que eu posso reduzir? Às vezes a gente fala da futilidade, que é você levar a sua própria sacolinha no supermercado, mas é alguma coisa. A gente precisa começar por algum lugar. Então, o amor aqui, como natureza, ele é esse ato de resistência a tudo que nos desconecta da nossa natureza. Então, pensar em diversidade de paisagens, de povos, de culturas, de pensamento, né? A Jenny Nunes, que é uma pessoa incrível, que escreve sobre a monocultura do pensamento, fala sobre isso. Como, para além da gente estar plantando só soja, a gente está cultivando uma forma de pensar. E essa forma é eurocêntrica, e essa forma é branca, e essa forma é homem, e essa forma é tida como correta. E é sobreposta a outras. Então, refletir sobre a que serve? Isso me serve? Por que eu estou reproduzindo uma cultura, reproduzindo uma forma de pensamento que me oprime? E aí é importante dizer que, além da sacola ecológica, como diria a Jenny Nunes, é preciso descolonizar a nossa mente, é preciso descolonizar os nossos corpos, é preciso descolonizar os nossos afetos, é preciso descolonizar a nossa forma com que a gente lida com tudo. Então, às vezes, não comprar de empresas que trabalham com mão de obra escrava já é um primeiro passo. Não dar o seu dinheiro para a violência, né? Olhar, uma das coisas que é bem importante para mim quando eu vou começar a me relacionar com alguém é observar onde essa pessoa gasta dinheiro. Onde essa pessoa coloca, porque dinheiro é tempo da sua vida. O tempo da sua vida que você vendeu para receber algo que é, né, uma ideia maluca que inventamos, né, colocamos lá um papel dizendo que simboliza alguma coisa. E esse lugar de entendimento de onde você está investindo dinheiro, sabe? Se você consome carne, qual tipo de carne você está consumindo? E em quanto tempo? Se você não consome carne, quais outras atitudes você está fazendo? Que tipo de shampoo você está usando? Que tipo de produto você está comprando? Que tipo de viagem você está fazendo? Que tipo de economia você está sustentando, né? Uma coisa que eu acho muito bonito na Bela Gil, realmente eu acho ela uma grande inspiração, gente. Se você não gosta da Bela Gil, desculpa, mas eu amo a pessoa. Eu acho ela incrível. E uma das coisas que eu observo é que toda vez quando ela vai lançar um produto novo, porque ela tem uma grande marca, né? A Bela Gil em si é uma marca, né? A Bela Gil em si é uma empresa. E ela cria produtos, e toda vez que ela vai criar os produtos, ela coloca ingredientes que vão dar dinheiro para pequenas comunidades. Então, esse entendimento de que, entendendo que tudo é cíclico, quando você investe em lugares que não vão destruir, você já está fazendo muito. E eu tenho a esperança com a nova geração, sabe? Eu vejo que eu me considero um professor extremamente esperançoso. Esperançoso não no sentido de esperar, mas no sentido freiriano mesmo, de criar novas possibilidades, de ser uma chama de esperança. Se a gente substituir tudo por cannabis, funciona. Se a gente diminuir drasticamente o consumo de carne, funciona. Se a gente pressionar a política para parar de colocar veneno na nossa mesa, funciona. A gente precisa agir. E realmente no Brasil, depois de tanto assassinato, né? Eu moro numa terra que há pouco tempo o prefeito foi assassinado. Pouco tempo mesmo, não tem nem 20 anos. Eu sou amiga, inclusive, do filho do prefeito que foi assassinado. Eu moro no Goiás, né, gente? Interior do Goiás é difícil. É bem difícil.
Então, esse lembrete de que eles querem os nossos corpos ativistas ecológicos mortos. Aqui, a gente tem muito assassinato de ativistas ecológicos. Então, o nosso corpo, assim como o corpo LGBT é vítima de assassinato e morte violenta, o corpo das pessoas vinculados com o ativismo ecológico também é. Então, é importante você colocar o seu corpo, né, na frente dessas pessoas para os defendê-los. Principalmente os maiores defensores, os maiores protetores da terra, que são os povos originários que estão aí fazendo com que a diversidade ainda exista, fazendo com que a floresta ainda esteja de pé. Porque são eles que são responsáveis por isso. Sim, eu acho importante falar desse lugar onde você falou, aonde a gente coloca o nosso dinheiro, né? A primeira distorção do que a gente falou nesse episódio sobre o ciclo natural das coisas e essa doença que a gente fala que tempo é dinheiro. Gente, tempo não é dinheiro. Mas, levando em consideração que a gente vive num mundo capitalista, a importância de aonde a gente está colocando esse dinheiro, né? E o que a gente está consumindo. Então, tem um comediante que ele fala, acho que eu já citei isso em algum episódio, quando eu estava falando sobre a questão da escolha, né? De o quão livre a gente é. Então, a gente tem 300 sabores de sorvete para escolher, mas existem 3 grandes indústrias alimentícias do mundo. E aonde elas estão guiando o nosso consumo. Opte por produtores locais, faça feira. Fazer feira é mó legal. E também como a gente consome outros tipos de produtos para além da alimentação que normalmente estão carregados de toxinas que a gente está colocando no nosso corpo, que está desregulando ciclo menstrual, né? O fato de que a gente tem um monte de disruptores hormonais nos produtos de limpeza, nos produtos alimentícios e nos produtos de consumo pessoal, tipo shampoo, maquiagem, condicionador, tem inclusive feito com que crianças menstruem mais cedo. Você sabia disso? E olhar para onde muitas empresas estão atendendo aos nossos questionamentos, né? As nossas demandas como consumidores, de um lugar visando ainda o lucro, que é o que a gente chama do greenwashing, né? Que você pega uma empresa que não tá nem aí pro meio ambiente, mas aí ela lança um produto bonitinho com um monte de florzinha na capa, que chama, tipo, Amor e Planeta Terra. E coloca ali, sem parabenos, sem alumínio, sem sulfato, com ingredientes naturais. Mas é uma grande empresa que tá aí destruindo o meio ambiente. Então, esse lugar também, para mim, vem dessas pequenas ações, de como eu posso buscar produtores locais, pessoas que quiseram um dia ter um shampoo mais natural, que não depredasse o meio ambiente, que não acabasse com o cabelo, e começaram a fazer testezinho e vende. A gente está em São Paulo gravando esse podcast. São Paulo tem muita opção nesse sentido. Não são todos os lugares. Mas em cada lugar, em cada momento que você está da sua vida, em cada classe social que você ocupa, porque é isso, né? Infelizmente, veganismo, movimentos mais naturais ainda fazem um recorte drástico de classe social. Né? Essas coisas normalmente são acessíveis para uma classe. A maioria dos restaurantes veganos e essas lojas de produtos naturais de São Paulo ficam em Pinheiros. Mas ainda assim, aonde a gente consegue ter um impacto, nem que seja através dessa conversa. Tenha essa conversa com alguém no seu ciclo. Eu tinha uma performance quando eu morei em São Paulo por um breve período de tempo, que era uma performance Janta Comigo. A performance, o objetivo dela era comprovar que veganismo não é mais caro. Então, eu ia para casa de uma pessoa que tinha esse pensamento e eu cozinhava para ela e eu mostrava a conta. E eu fazia um jantar inteiro, completo, com todas as proteínas, porque os carnistas adoram essa história. É proteína, tem que comer proteína. Eu fazia um jantar rico em proteína e comprovava. Então, é muito importante que não é uma questão de ter mais dinheiro, é uma questão de você sair de um estado. E é lógico que quando a gente está falando sobre isso, né, o dia não tem 24 horas para todo mundo, né? Tem gente que pega ônibus, lotado, não faz jornada 6 por 1. Então, muitas vezes, esse lugar do
vou comer miojo com linguiça, está muito vinculado a não tenho tempo. Então, é muito importante entender que esse discurso político está vinculado com classe, com raça, com gênero, né? E daí, quando você for consumir outras coisas, que pelo visto é o nosso tesão de casa, quando você for realmente colocar o seu dinheiro num lugar, pense também no recorte de raça, pense também no recorte de gênero, né? O quanto você está contribuindo com comunidades calungas, com comunidades quilombolas. Eu moro, felizmente, perto de muitas comunidades calunga e eu tenho a felicidade de poder comprar diretamente feijão da comunidade calunga, cogumelo, né? Então, conseguir realmente olhar para essas questões. Então, eu deixo esse tesão de casa para o nosso episódio. Eu sei que talvez você possa estar um pouco crítica, eu ainda não falei um pouco de hierarquia dos afetos, porque eu tive várias deixas para lançar isso, mas sabe que eu vou falar muito disso no próximo episódio. E lembrando que essa conversa não termina aqui, gente. A gente vai falar sobre isso nos stories. Se você quer, se isso te engatilhou, se você teve questões, se você quer fazer um desabafo sobre quanto você, né, odeia esse sistema capitalista e você tem toda essa relação ao que você odeia esse tipo de discurso vegano, faz o desabafo lá nos meus stories. A gente vai estar continuando essa conversa nos stories meu e da Alessandra e a gente fica por aqui, né? É isso, muito obrigada por nos ouvir novamente. Lembre-se, o amor é natureza. Pratique a colaboração, a coexistência, o respeito com os seus ecossistemas e a biodiversidade. Nos vemos na próxima. Beijinhos!